E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Vamos fazer um breve pós-pós aqui ainda do jogo contra o Flamengo, para depois adentrarmos outros assuntos que eu faço questão de tratar com vocês, tá? Ainda com relação ao jogo, acho que não tem muita coisa a mais para acrescentar. Eu acho que tudo que eu falei no pós-jogo ali do dia do jogo é aquilo. Reforço que fizemos um primeiro tempo muito bom, muito digno, e pecamos por perdermos muitos gols, né? E por perdermos muitos gols significa Yuri Alberto, tá? Ou seja, esse é um vídeo para cagar na cabeça do Yuri Alberto? Não, não é um vídeo para cagar na cabeça do Yuri Alberto, mas não podemos deixar passar algumas coisas, né? A primeira, como eu já disse para vocês, o centroavante do Corinthians é aquele cara que se recebe uma bola dentro da área tem que guardar. Sempre foi assim. Aceito que vivemos tempos mais medíocres, o que me faz dizer para vocês que se o cara guardar uma de cada duas, tá bom, tá? O Yuri é aquele cara que guarda uma a cada quatro. Não dá. Não dá para perder 3 gols cara a cara para depois fazer um chorar e achar que tá tudo compensado. Não dá. Não dá. Mas você não falou, Kaká, que os números dele são bons e que temos que levar isso em conta? Sim, temos que levar em conta. Ele de fato faz muitos gols, mas perde muito. Perde muito, é inegável. E isso tudo que eu tô falando ainda dá pra gente relevar. Dá pra gente debater aqui, né? Vale a pena, não vale. Ele é bom, não é? Ele é um bom centroavante. Os números dele o qualificam como um bom centroavante. Dá pra gente ter essa discussão de maneira honesta e de maneira produtiva. Mas agora, um outro aspecto entra na discussão e não tem como não falar disso, que foi o que ele fez no pênalti. Foi a irresponsabilidade, a babaquice do que ele fez naquele pênalti. Todo mundo lembrou do Alexandre Pato contra o Grêmio em 2013. Muita gente lembrou o próprio Memphis esse ano, ou ano passado, batendo pênalti com cavadinha lá em Cuiabá também, ano passado, né? E agora ele. No Corinthians e Flamengo, o Corinthians amassando o Flamengo, criando chance, pênalti. O cara vai e faz aquilo. Enfim, é tão irresponsável, é tão sem noção. A palavra é essa. É tão sem noção que chega a ser assustador. Nos faz pensar em que mundo esse cara vive. O que passa na cabeça desse moleque para fazer uma coisa dessa? Enfim, aí no segundo tempo, como eu falei, ele faz o gol logo no começo, vai pra torcida, aquela coisa, e chora, e se emociona. Então, o que eu acho disso tudo? Da emoção, eu acho bacana. As pessoas se emocionarem é legal e é bacana. Mas tem um determinado nível aí que passa um pouquinho do ponto e passa a ser arte cênica. Passa a ser querer jogar pra torcida, passa a ser querer fazer média. E ele exagera nisso, e o Yuri me irrita um pouco nisso. Ele exagera no drama, de se jogar de joelho, chorar, agradecer atravessar o gramado da Vila Belmiro rezando. Então, enfim, isso é jogar para a torcida. Eu acho isso tosco, eu acho isso ridículo. Então tá na hora do Yuri Alberto ser menos midiático, menos dramático e mais matador, menos moleque, menos irresponsável. Até hoje o Yuri era tipo assim, o nosso bagre artilheiro, né? Moleque que tropeça na bola, que cai sozinho, que faz umas coisas bizarras, mas que guarda também. Que faz seus gols. Que foi ridicularizado, que deu a volta por cima, que fez o gol do título contra os porcos. Enfim, ele faz seus gols e a gente reconhece isso. E grande parte da torcida do Corinthians tem um carinho muito grande por ele. Domingo ele mudou um pouco as coisas. Domingo ele já começou a ser visto como um moleque irresponsável. E eu acho uma pena isso. Acho uma pena isso. Bota uma pressão ainda maior em cima dele. Eu tenho dúvida se ele aguenta. Porque, como eu falei, de cabeça, na minha humilde opinião, ele é fraco, tá? Enfim, lamentável, tá? Para aqueles que me criticaram por não ter enfatizado devidamente a molecagem do Yuri Alberto, tá aí, tá? Eu já tinha falado sim, mas se vocês precisavam que eu falasse mais, falei, tá aí. Lamentável, inaceitável. E eu falei isso para vocês, em qual tipo de situação que você pode dar uma cavadinha? Nenhuma, mano. Nunca, nunca. Alguém falou aí que, acho que o Fábio Santos que falou, né? Que se no treino o Tite visse você fazer isso no treino, ele te tirava dali. De tão louco que ele ficava com isso. Acho que deve ser depois do Pato, provavelmente. Porque, de fato, o que você tem a ganhar, que é daquela humilhadinha, aquela tirada no goleiro, não compensa o que você tem a perder. Não vale a pena. Simplesmente não vale a pena. É de uma estupidez que não tem tamanho. Enfim, e é inacreditável um cara que tá passando por jejum, o time tá em crise,
As coisas não estão boas. Será que não passa pela cabeça dele não apenas o se eu fizer, eu se consagro? Será que não passa pela cabeça dele o contrário? Imagina se eu errar, mano. Olha o peso que eu vou carregar pro resto da minha vida se eu fizer isso. Valeu a pena, seu Yuri? Essa é a pergunta que você deve estar se fazendo se você for minimamente inteligente. Valeu a pena? Enfim, é isso, tá? Registrado, portanto, com relação a Yuri Alberto. E com relação a outra coisa que eu falei também no pós-jogo, sobre o time do Corinthians ser o time que escolhe o jogo que joga, né? E do quanto isso é inaceitável. É inaceitável, é revoltante, é irritante. E não só isso, é o tipo de coisa que eu acho que ou a comissão técnica e principalmente os jogadores entendem, ou eles entendem que não dá para ficar assim, ou o Dorival não chega em dezembro para a Copa do Brasil. É isso. Imagina que amanhã em Porto Alegre o Corinthians faz um jogo nojento contra o Internacional. Daqueles jogos padrões, né? Jogo padrão do Corinthians jogando fora de casa. Andando em campo, fazendo nada, esperando tomar gol. Imagina que na sequência não ganha do Mirassol. Cara, a chapa vai assar. A chapa do cara vai esquentar. É a batata que assa. A batata vai assar, a chapa vai esquentar. É isso. Se o Corinthians continuar alternando essa. Assim, é um jogo bom, 30 vergonhosos. Um jogo bom, 30 vergonhosos. O nosso primeiro tempo bom foi do jogo que nós perdemos. Vamos registrar, tá? Embora o Corinthians tenha feito um bom primeiro tempo contra o Flamengo, mostrando futebol, futebol de time que pode brigar de igual para igual com qualquer um, embora tenha feito isso, nós perdemos esse jogo. Se esses caras acharem que isso basta para eles andarem em campo daqui para frente, o Dorival não chega em dezembro. E eu vou ser um dos que vai pedir a cabeça dele. Porque mesmo que a culpa seja dos jogadores, não tem o que fazer, Dorival. Vai sobrar para você. Ou você motiva esses caras e convence esses caras a correr, ou vai sobrar para você. Repito, não dá para mandar 11, 15 caras embora. Infelizmente é com esses caras que nós vamos agora até o final do ano. É isso. E agora que falamos de futebol, e já deu para disfarçar que. Deu para fingir que nesse canal a gente fala de futebol também, né? Não só de política. Vamos falar um pouquinho de política agora, porque é importante, tem várias coisas acontecendo. Uma que eu queria dividir com vocês, vocês devem estar sabendo já que o seu Romeu Tuma Júnior me mandou uma notificação. Sim, fui notificado por Romeu Tuma Júnior. Notificação extrajudicial. Na verdade, é para Carlos de Menezes, né? Tava lá. Carlos de Menezes Júnior. Entre parênteses, Cacá Catalão e Canal do Povo Escolhido. Eu falei, porra, acho que deve ser para mim, o nome tá errado. Eu não sei quem é Carlos de Menezes Júnior. Eu fui checar. Vocês sabem quem é Carlos de Menezes Júnior? É o Cacá Zagueiro. Ele jogou no Google lá o nome do Kaká. E apareceu lá, Carlos Menezes Júnior. Ah, ô Tuba, se quiser refazer, refaz, tá? Refaz a notificação aí, me manda uma correta. Continua valendo o mesmo prazo de 24 horas para me retratar ou não? Espero que sim, tá? Manda outra, por favor, tá? Porque eu não posso responder por Carlos de Menezes Júnior, beleza? Ah, queria agradecer a todos vocês pelo apoio, muita gente mesmo. Até no X, onde me odeiam, o pessoal lá em peso falando, mano, é isso. Se o Turma tá te processando, você tá certo, parabéns, vai para cima. E o comentário geral, né? A conclusão inescapável de todos depois de sabermos disso é: se o Turma tivesse a mesma vontade de limpar o Corinthians que ele tem em me atacar, puta que pariu. Se ele tivesse com o Andrés, com o Duílio e outros a mesma intolerância que ele tem comigo, porra, estaríamos em boas mãos. Mas como vocês sabem, ele não tem, né? E ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo comigo porque eu falei no último vídeo que ele teve o benefício da dúvida. E eu tô muito tranquilo para falar tudo isso porque eu fiz tudo do jeito que eu queria ter feito. Vocês querendo que eu metesse os pés pelas mãos e eu não fiz isso. O Tuma tá falando que vai fazer assim assado. O Tuma tá falando que tudo vai ser feito, que tudo vai ser correto e que não vai sobrar pedra sobre pedra. Vamos ver. E ele mostrou. E ele mostrou com inúmeras declarações passapanistas, com inúmeras declarações defendendo o Andrés, jogando o caso do Andrés e do Duílio do cartão para a comissão de justiça antes de ir para a ética, o que é óbvio que é para ganhar tempo, que é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa, seu Tuma. Mas ok. O escorregão final veio quando você falou que achava normal o André estar lá negociando com a Caixa. Ali você mostrou quem é. E ali eu falei, Tuma, vai tomar no seu cu. Foi isso que eu falei. É um desabafo. Eu tenho direito, Tuma, porque eu vivo numa democracia.
Democracia que historicamente a sua família não admira muito, né? Vamos colocar desta forma, né? Sim, todos sabem, né, turma? Mas tudo bem, não vou falar do seu pai, seria deselegante, né? Falar que o seu pai era filhote da ditadura e saudoso da ditadura, né? A impressão que passa é essa, que você ainda é muito fã de ditadura, que você tem métodos ditatoriais, que você age como um ditador, seja no clube, seja comigo, seja fazendo as coisas que você faz, né? E eu não falei tudo isso, tá, turma? Aliás, eu não te chamei de safado, não te chamei de ladrão, não falei do seu envolvimento lá com a máfia chinesa, que todo mundo fala para mim o tempo inteiro. Fala dele da máfia chinesa, ele foi exonerado, ele era secretário, não sei o que, papapá. Eu nunca falei. Eu não sei como acabou o caso, eu não sei se você foi absolvido ou não, eu não sei o que aconteceu. Nunca falei, turma. Eu podia ser maldoso com você, eu nunca baixei o nível, turma. E sempre te dei o benefício da dúvida. Você perdeu sua chance, turma. E quando eu falo turma, vai tomar no seu cu, é um desabafo de um corintiano, e eu tenho certeza que eu falo por milhões de corintianos que estão vendo você passar pano pro Andrés. Quer mais um exemplo, turma? Algumas pessoas, quando eu ponho no plural, eu juro que é porque é mais de uma, tá? Pessoas que te encontraram recentemente. Engraçado que ambas falaram a mesma coisa para mim, que sem ser provocado, do nada, que você falou, pô, estão querendo que eu foda com o Andrés, aí, pô, o cara fez um estádio aí, papapá, papapá. Ou seja, está sendo comovente, turma. Comovente a sua luta para salvar o Andrés. Tá todo mundo vendo, turma. O que você vai fazer? Vai processar todo mundo? Você vai mandar parar o mundo para você processar todo mundo? Porque as pessoas falam que você não quer ouvir? Haja de acordo com as nossas expectativas, então, senhor Romeu Tomás Júnior. E serás aplaudido. Mas você não vai fazer, já mostrou que não vai. Deu uma coletiva lamentável falando isso. Depois de novo se enrolou. E agora então, porra, agora não tem mais o que falar. As coisas não andam ali. E é evidente, evidente que é com o seu beneplácito, com a sua aprovação que isso tudo está acontecendo. Esse verdadeiro processo, esse verdadeiro, essa operação passa-pano que todos nós estamos vendo. Estou sendo injusto? Porra, mostre para nós que estamos sendo injustos. Cadê a Comissão de Justiça? Já está trabalhando? Já analisaram o caso do Andrés? Já descobriram se teve alguma infração estatutária ou não, turma? O Ministério Público parece que discorda de você. Já vamos falar disso já, tá? Mas enfim, como o turma mudou. E eu gostaria de mostrar para vocês, inclusive para o senhor, seu Romeu Tomás Júnior, como o senhor mudou. Quer ver? Vejam isso aqui. O pessoal é foda, né? É o famoso print eterno, né? O print eterno, não adianta, a mensagem tá lá, o pessoal sempre vai ver, sempre vai achar, não tem como fugir disso. Tá aqui, ó. Vejam essa matéria que o pessoal foi buscar lá em 2017. Matéria assinada pelo Ricardo Perrone, da UOL. É Ricardo? Não é Ricardo Perrone. Eu acho que é Ricardo o nome do Perrone. Do Perrone, da UOL. Senhores, vejam que interessante, tá? Guilherme Gonçalves Stranger, que vocês conhecem muito bem, é um dos 7 famosos aqui. Pois bem, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, sim, em 2017 o seu Guilherme Stranger era o presidente do Conselho Deliberativo. Repassou a Roberto de Andrade um pedido de conselheiros para que ele desautorize publicamente o André Sanches a negociar pelo clube com a Odebrecht. Pegaram? 2017, o presidente do Conselho Deliberativo, que era o Stranger, falou para o presidente, Roberto Andrade, olha, os conselheiros estão pedindo para você desautorizar o Andrés publicamente a falar em nome do Corinthians. Tá? Negociando com o Odebrecht. O ex-presidente foi citado, o ex-presidente Andrés. O Andrés foi citado em delação na Lava Jato por Marcelo Odebrecht como recebedor de doação de campanha para deputado federal por meio de Caixa 2. O Andrés nega, claro. Stranger não se limitou a encaminhar o requerimento, ele emitiu sua opinião. Opinião do presidente do Conselho Deliberativo, como agora o é Romeu Tomás Júnior. Vamos ver. Ele emitiu sua opinião, aumentando a pressão para que o presidente corintiano afaste Sanches das negociações com o Odebrecht. Entre outros assuntos, a construtora propõe sua saída do fundo administrador do estádio, como mostrou o All Sport. Aproveito a oportunidade para, igualmente, na qualidade de presidente do Conselho Deliberativo, manifestar minha preocupação em relação às declarações prestadas pelo conselheiro André Sanches, que não pode, em hipótese alguma, pronunciar-se como fosse mandatário do Esporte Clube Corinthians Paulista, escreveu o Stranger em sua mensagem para Roberto Andrade. Antes de declarar o que pensa,
ele pediu para o presidente corintiano prestar os devidos... Vai ficar legal agora, tá? Antes de declarar o que ele pensa, ele pediu para o presidente corintiano prestar os devidos esclarecimentos, considerando o teor das manifestações dos conselheiros Herói Vicente e Romeu Tuma Júnior. Olha que sensacional! Romeu Tuma Júnior, na época, incomodado com o fato do Andrés estar negociando com o Odebrecht. Como pode? O cara tinha acabado de ser acusado de receber propina. Como pode um cara desse estar negociando em nome do Corinthians? Engraçado que o Tuma do Velho Testamento era outro. Como mudou o seu Romeu Tuma Júnior? A dupla Herói Vicente e Romeu Tuma Júnior pediu que fosse determinado que Andrade desautorize publicamente Andrés a negociar com o Odebrecht. A medida foi tomada depois do ex-presidente dizer ao Sport que a construtora só senta com ele para negociar. Sempre foi um arrogante, o Al Capone. O pedido foi justificado pelo fato do ex-presidente não integrar a comissão de conselheiros formada para apurar a situação da Arena e por causa das notícias que relacionam o deputado federal à Operação Lava Jato. Indagado sobre o fato de emitir uma opinião dura para Andrade sobre Andrés, o presidente do conselho, o Guilherme Stranger, disse em mensagem de texto por celular apenas que, abre aspas, era necessário, fecha aspas. Stranger agora aguarda pela resposta do presidente corintiano. Ou seja, que mudança do seu Romeu. Lá atrás, o seu Romeu de fato fazia as coisas certas, falava as coisas certas, lutava pelas coisas certas. Esse cara não tem condições de falar em nome do Corinthians. Pois agora ele já fala diferente. Ah, foi o Andrés que negociou lá? É normal, acho normal ele tá lá. Ô, Tuma, quando o Corinthians for, quando ou se o Corinthians for renovar com a Esportes da Sorte, você vai chamar o Augusto para negociar? Afinal, foi ele que fez? Quando o Corinthians for renegociar com a LFU, você vai chamar o Augusto também, Tuma? Você percebe a pobreza intelectual do seu argumento? Para não falar desonestidade intelectual? Posso falar isso sem ser processado ou não? Posso falar em suposta desonestidade intelectual? Que coisa, né, seu Tuma? Por que você não age assim agora? O que tá pegando? O que mudou, Tuma? De fato, você sempre falou, sempre fui oposição. Processei o Andrés, sozinho. Você sempre bateu no peito, nunca tive cargo com eles, nunca tive nada. Sempre foi brabão. E agora que você tem a chance de fazer a coisa certa, você tá passando pano pros caras. De maneira gritante. E tenta me calar, turma. Tenta me intimidar com notificação extrajudicial. Constrangedor, tá? Constrangedor. Não vou mandar você tomar no cu mais uma vez. Não precisa, tá? E aliás, turma, mais uma aqui. Olha que legal essa daqui. Ministério Público atesta a veracidade de faturas e intima Andrés. Eita! Puta que pariu. Vamos ver? Essa é legal também, turma. Você não deve ter visto. Você deve andar muito ocupado fazendo a reforma do estatuto que só você faz. Que ninguém viu, que ninguém vê, que ninguém debate. Você vai tratorar, né, turma? Você vai chegar com uma proposta pronta. Eu sei até como é que vai ser a votação. Você vai apresentar o negócio e vai falar. Quem for a favor, fique sentado. Aprovado, fechou. Ê, do jeito que você faz. É isso que você vai fazer, não é? É esse teu plano, Romeu? É esse teu plano? Cadê o debate? Se você falar aí aos quatro ventos, a gente já tá pronta, com todo respeito, tá pronta ao caralho. Tá pronta ao caralho, ninguém leu essa porra. Ninguém viu nenhum ponto, ninguém leu, ninguém debateu. Você vai fazer a sua reforma sozinho? É isso? Não vai. Não vai, você vai tentar. Vamos ver, tá? Essa é outra. Essa vai ser a última. Tem mais uma antes dessa. Pera aí. Cartões do Corinthians. Ministério Público atesta a veracidade de faturas e intima Andrés a prestar depoimento. O Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade de faturas de cartão de crédito do Corinthians que indicam o uso de recursos do clube para fins pessoais pelo ex-presidente André Sanches. Um desses extratos revelados pelo GE apresenta a compra em uma joalheria e também num restaurante de Fernando de Noronha no Réveillon de 2020. Após receber e analisar os documentos originais enviados pelo Corinthians, o Ministério Público, na figura do seu Cássio Concerino, candidato a herói corintiano, isso foi eu que falei, palavras minhas. O MP intimou André Sanches a prestar depoimento na comissão de investigado na próxima quinta-feira por videoconferência. Procurada, a defesa de André sustentou que o ex-presidente sempre se pautou pela legalidade,
responsabilidade e compromisso com o clube e sua torcida. Lógico, lógico. Considerando a oitiva designada para a próxima quinta-feira, André Sanches, por meio de sua defesa conduzida pelo advogado, blá, 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 reafirma que sua gestão à frente do Esporte Clube sempre se pautou pela legalidade, blá, 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 blá. Tá? Vou poupar vocês disso. Há 2 meses, o promotor Cássio Roberto Concerino apura o cometimento de apropriação indébita. Não, apropriação indébita não. O Salazar já falou que isso não tem, tá? E outros possíveis crimes, outros vários, no uso de cartões do Corinthians. Esses talvez tenham. A investigação engloba também o período em que o Timão foi comandado por Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, entre o início de 21 e maio de 25. Também a suspeita de relação com empresas de fachada e até mesmo infiltração do crime organizado no clube. André Sanches já reconheceu uma compra no cartão para uso pessoal em viagem à praia de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. O ex-presidente alegou que se confundiu e reembolsou 15 mil ao clube. Essa e outras faturas foram vazadas pelo perfil Mala Oficial na rede social X. Mala que também está sofrendo, ao que tudo indica, na mão do Tuma, né, Mala? Minha solidariedade, tá? Há 2 semanas, a defesa de Andrés pediu arquivamento das investigações, alegando que os fatos relacionados ao cartão do Corinthians não são criminosos. Também afirmou que não havia regramento para a utilização do cartão do clube. Mano, alguém mais fala isso também? Tem alguém que fala isso? Que não tinha regulamentação? Ah, o Tuma! É o Tuma! Como tá alinhado o discurso da defesa do Andrés com o do Tuma? Não é interessante isso? Eu acho interessante, Tuma. Posso achar interessante? Ou você vai mandar uma notificação extrajudicial para mim de novo? O Ministério Público recebeu tais argumentações e negou o requerimento. Então vamos lá, Tuma, delegado, polícia. Você vai na de quem? Na do Ministério Público ou na do Andrés? Tá ficando feio para você, irmão. Tá ficando constrangedor para você, Romeu Tuma Júnior. Que feio, mano. Que fim de carreira melancólico. Fim de carreira assim. Você acha que você vai ser presidente? Você não vai ser, Tuma. Você não vai ser presidente, mas nem fodendo, Tuma. Mas nem fodendo. Tua reprovação junto à torcida é enorme. E não pensem vocês que para dentro do Parque São Jorge vocês fazem o que vocês querem. Não é assim. Não é mais assim. Ou seja, turma, poupe-se do papelão. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Tenha vergonha na cara. Mostra para todo mundo que você não mudou de lado. Que não tem alguma coisa estranha aí. Tô falando uma boa, alguma coisa estranha aí, não sei o quê. Não tô falando que você é vendido, não tô falando que vocês têm esquema com dinheiro, não tô. Pode ser apenas político. O que não deixa de ser sujo. O que quer? Você tá querendo apoio desses caras para poder ser presidente? Não vai ser, turma. Turma, perca fazendo a coisa certa. Faz a coisa certa, turma. Faça isso, você vai ver como você vai dormir tranquilo. Faz a coisa certa, faça esse processo andar. Pressiona a Comissão de Justiça, já que você inventou essa moda aí, a debater logo. Manda logo pra ética. Debate no conselho, expulsa esses caras do clube. Mas você não vai fazer, né, turma? Não vai, não vai. Tudo bem. Vamos fazer um acordo, turma? Faça isso. Expulsa esses caras. E eu vim aqui e peço desculpas pra você. Como eu já fiz uma vez. Eu admiti que você estava certo com o Augusto. Eu admiti que, apesar de você ter feito tudo errado, agido de maneira errada e tratorado, como você sempre faz, no mérito você tinha razão. O Augusto, de fato, era um criminoso. E os resultados da passagem do Augusto estão aí até agora. Nós estamos vendo cada uma aparecer. E por isso eu te dei o benefício da dúvida depois, turma. Você está se afundando. Faz a coisa certa. E eu prometo vir aqui te agradecer. Eu apenas duvido que você vai fazer. Tá? Além do Ministério Público, comissões internas do Conselho Deliberativo do Timão também apuram. Vocês viram essa? Além do MP, comissões internas do Corinthians apuram a conduta da. Ah, apuram sim! Estão trabalhando a todo vapor. A todo vapor, tá? Ai, lamentável isso. Puta que eu pariu. Vamos que vamos. Continuando. E o Marco Belo, hein? Vocês viram o Marco Belo? Marco Belo, eu já falei para vocês naquela live constrangedora que tava ele e o Silvinho um dia lá, minimizando a, a reunião que existiu sim na casa de Adriano Monteiro Alves, com vários caras do clube que não deveriam estar lá, com o Stabile falando que não sabia daquilo, né? Eu falando desse poder do Adriano. Já falei disso, né? E ele diminuiu, falou, nem sei se teve qual que é o problema. Eu vim aqui e falei para vocês, que esquisito, né? Que esquisita a postura do seu Marco Belo, né? Pois ele mandou outra. Dias atrás, olha o que ele falou, tava ele e o Ortega.
Olha o que ele falou no meu timão, hein? Olha o que ele falou. É, vamos fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete, ver a opinião do pessoal aí. Se o Andrés participar da negociação e realmente conseguir baixar os juros da Arena, a gente passa um pano para ele? Tá se esforçando, hein, Marco Belo? Tá se esforçando. O seu esforço é comovente como o do Tuma. Tá se esforçando, né? O Ortega teve vergonha na cara e falou não. É isso, é não. Ele não tem que estar lá, ele não tem que pisar lá. Esse argumento de que foi ele que fez a merda e que resolva é tosco. Ofende a nossa inteligência. Tem que ser muito burro ou muito pilantra para sugerir isso. Quero acreditar que tem muita gente burra aí. Difícil, né? Enfim. Mas é isso aí, Marco Belo. Continua, tá? Você tá indo bem. Mas não é só Tuma e Andrés que nos envergonham. Vejam a nova do Osmar. Vocês viram nosso presidente, o seu Osmar Stabile, nomeou Antônio Rachid para secretário-geral. Antônio Rachid é dos vitalícios, é um desses velhinhos que toma sopa às 5 horas da tarde, deve andar com dificuldade. Tem foto dele aí, colocaram um vídeo constrangedor, que eu nem vou colocar, tá? Que o André Negão filmou no Senadinho ali. Cara, a faixa etária dos caras ali é 95 anos, tá? E o Rachid é um deles. Pois o Osmar resolveu colocar o Rachid como secretário-geral. Osmar, qual que é a sua, Osmar? O cara, para ser velho, ele tinha que ser 30 anos mais novo. Só pega mal para você, só queima o seu filme. O que você ganhou com isso, Osmar? A eleição já acabou, Osmar. Se você de fato quer deixar um legado, como você fala que queria, faz a coisa certa. O que você está fazendo? Não é à toa que eu também mandei você tomar no cu, Osmar. Eu também te dei o benefício da dúvida. Você era o vice, caiu no teu colo. Vamos fazer as coisas certas. Que papelão. Que papelão. É inacreditável. Ah, tá vendo? Falamos que ia voltar RT? Não. Não, então vamos lá. Muita gente bate, grita, bate em mim por causa disso. Vocês têm que entender que nem tudo que é ruim, horroroso, ultrapassado e talvez corrupto no Corinthians seja RT. Entendam isso. A RT não detém o monopólio da imoralidade no Corinthians. Não é só a RT que tá lá fazendo merda historicamente. O Rachid é do Paulo Garcia. Hoje o presida, meu querido presida do X, tem um carinho enorme por ele, mas como é histérico. Ah, é? RT voltou? Eu falei, não, não é RT que voltou. Parece que todos os... Vou tomar cuidado com minhas palavras aqui. Todos os que não deveriam, mas que continuam ali em volta da merda, voltam. Rachid trabalhou com todo mundo, acho que até com o Dualib trabalhou. Trabalhou também com o RT. E agora com o Osmar. Já passou da hora de vocês entenderem a diferença disso. Nem tudo que é ruim é RT lá dentro. Repito, esse cara é apoiador do Paulo Garcia. E muitos de vocês lembraram do escândalo em 2017 para pagar mensalidade. Tem um áudio dele que pegaram no grupo, meio confessando que, olha, tem um monte de gente inadimplente, aí gente nossa, gente que vai votar na gente, a gente tem que pagar a mensalidade desses caras. Que é uma coisa vergonhosa, tá? Mas enfim, mas não é nem por isso, não é nem isso que me incomoda mais. Sabe, isso é horroroso, mas sabe por quê? Porque todos fazem. Todos fazem. Na última eleição, pode ter certeza que o Augusto pagou para um monte de cara que ele sabia que ia votar nele, assim como o André Negão pagou para um monte de cara que ia votar nele. É imoral isso. É nojento, mas todos fazem. O que tem que fazer é, não pode votar. Você não pode votar se não tiver com as contas em dia dos últimos 6 meses ou um ano. Não pode. Não adianta pagar em cima da hora. Não vai votar. Uma simples reforma estatutária muda isso. Mas enfim, não é esse o ponto que mais me incomoda. O que me incomoda é o Stabile colocou uma múmia para ser secretário-geral lá, com todo respeito ao Rachid. Vocês realmente acham que o Corinthians do século XXI vai vir com pessoas como o Rachid? Enfim, Osmar, que loucura, que degringolada. Eu não imaginava que a sua degringolada fosse tão rápida. Eu imaginava um escorregãozinho aqui, outro ali, mas não. Osmar, você está atravessando a rua para escorregar na casca de banana. Sabe aquela coisa, o cara vê a casca de banana do outro lado e fala, vou lá escorregar. É isso. É isso, porque é assustador. É assustador. E o Osmar me mandou mensagem pelo WhatsApp, me dizendo o seguinte, que o Haroldo Dantas, vocês lembram que no outro vídeo eu falei daquela carta aberta que um cara escreveu para ele, falando que o Haroldo Dantas não podia um funcionário dele estar no cargo que está, que é conflito de interesse. Ele falou assim, o Haroldo Dantas nunca foi meu funcionário, foi meu advogado, tá? Gostaria que você fizesse essa retificação. Eu falei, ok, vou falar. Vou falar. É.
Aproveitei e falei para ele, Osmar, mandei áudio, tá? Vou ter a delicadeza de não mostrar os áudios. Eu ia mostrar só os meus áudios, os dele não. Mas não vou mostrar nem o meu, não precisa, tá? Falei para ele. E o relatório da Ernest Young? E os 30 minutos que você prometeu para o torcedor ficar em paz depois que o jogo acaba em Itaquera? E aquela tortura que nós estamos passando na Norte? Até quando vão apanhar lá? Quando que vai ter mais catraca lá? Quando que isso vai mudar? E falei, inclusive, da borda branca do CT. No portão do CT tem um símbolo do Corinthians com a borda branca, tá? Ele me respondeu, mandou um áudio. Eu falei, pô, que bom. E falou só da borda branca. Falou que ia tirar a borda branca, já mandou fazer, que vai tirar. E o resto? Aí eu respondi para ele, tá, Osmar, e o relatório da Ernest Young? E as cadeiras da Sul? E os 30 minutos que você falou para mim, que você deu sua palavra para mim, que ia dar pro torcedor do Corinthians ficar em paz depois do jogo? Quando vão parar de bater na gente? E os ingressos para conselheiro, Osmar? Lembra, você falou para mim, eu não posso mexer nisso agora, senão eu perco a eleição. Eu falei, depois da eleição você vai dar um jeito nisso, você falou, eu vou, eu falei, palavra, você falou, palavra. Você falou, Osmar. E eu falei que ia te cobrar, não falei? Tô cobrando. Vai fazer alguma coisa a respeito ou tá provado que você é mentiroso? Consegui provar, Osmar? Que tristeza, mas acho que eu posso falar. Te peguei ou não? Dá para ter esperança? Vamos esperar? Tudo bem. Que bom que vamos esperar, porque todo vídeo eu vou falar disso. Todo vídeo eu vou falar de todas essas coisas que você prometeu. Beleza? Outra. Corinthians estoura a cota da Nike e apura desvio de materiais esportivos. Eita! Vamos ler. Vamos ler. Qual será? Não, essa aqui, ó. Corinthians estoura a cota da Nike e apura destino de materiais esportivos. Léo Burlá, Lívia Camilo e Renan Liscay do UOL. O Corinthians estourou a cota da Nike em 2025 e instaurou uma apuração interna, como eu já falei para vocês, para entender o destino de parte dos materiais esportivos. O que aconteceu? O UOL apurou que, a pedido do Conselho Deliberativo, o clube está realizando um novo levantamento de todo o processo de estoque, incluindo entregas e saídas de materiais esportivos da Nike na atual gestão. As comissões de marketing e finanças devem apresentar um relatório nos próximos dias com a conclusão. A cota atual anual do Timão é de 4 milhões em produtos, valor que foi superado em alguns milhões entre janeiro e início de setembro. Em alguns é plural, então no mínimo 2. Ou seja, era 4 por ano, estava em no mínimo 6 em setembro. A partir do ano que vem, com o novo contrato firmado entre clube e marca entrando em vigor, o valor da cota será reajustado. Vale lembrar que os produtos inseridos nessa cota são os usados para fornecer material esportivo para os times, aqueles que os jogadores usam. A apuração começou antes do impeachment de Augusto Melo, ganhou novos desdobramentos por suspeita de desvio de produtos e abuso de poder na atual gestão. Já tinha na gestão do Augusto Melo. Eu gritei, vim aqui, falei para vocês. Lembra? Foi um dos motivos para. Aliás, está aqui, ó. Quer ver, ó? Desde o meio do ano, há um inquérito da Polícia Civil investigando possíveis desvios de materiais durante a gestão Melo. No início de maio, o UOL revelou que o Corinthians recebeu quase 5 milhões da fornecedora sem cadastrar notas fiscais. A questão foi um dos motivos para o Conselho Deliberativo reprovar as contas do Augusto. Ou seja, já tinha no Augusto. Foi um dos motivos para reprovar as contas do Augusto. Já tinha esse escândalo. E os caras suspeitam que continua acontecendo. É inacreditável. Eu torço demais para que não seja verdade. Torço demais. Vamos ver. Procurado, Armando Mendonça, vice-presidente do clube e responsável pela administração do estoque, ainda não se pronunciou sobre o caso. A reportagem também procurou a assessoria do Timão, que não vai se manifestar sobre o assunto. Caso haja resposta, esse texto será atualizado. Em maio, o Corinthians acionou as autoridades policiais após funcionários do CT Joaquim Grava constatarem que as câmeras do almoxarifado tiveram suas imagens desviadas do sistema interno de controle. Desviaram as câmeras. Puta que eu pariu, né? Que nível, né, mano? Em boletim de ocorrência, o clube relatou que a descoberta foi feita após a equipe de segurança identificar que as câmeras da sala de estoque não estavam transmitindo o sistema interno, apesar de estarem ligadas. A espécie de sabotagem ao sistema de imagem de segurança só foi detectada na sala de estoque de uniforme. Só lá que não filmava. A suspeita é de que as imagens do almoxarifado poderiam constatar algum tipo de desvio de peça. Ah, será? Muito bom.
Sensacional, não é? Tem mais, né? Tem mais? Tem. Não pagamos também o Pedro Raul. Vocês viram essa? Os 5 milhões de dólares do Pedro Raul, os escandalosos 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul, viraram 8. Com essa parcelando do caralho, agora vai ser 8. Não pagamos o Kaká. Não pagamos o empréstimo do Thales Trágico. Mas Ranielli, Garro, Félix, Alex Santana, Charles Martinez, Roja e Maicon. O Augusto não pagava ninguém pelo passe, pela compra, pelo empréstimo. As parcelas não pagava ninguém. E pagava de tá tudo certo. E agora fala que ele não tem mais nada a ver com isso. Esse merece ser preso. Esse merece ser julgado, condenado e ser preso. Isso pela justiça oficial, pela justiça do Brasil, né? Há outro tipo de justiça, essa eu guardo para mim, tá? Vídeo áudio do Arthur Malteca, cadeirante. Tem que mostrar essa daqui para vocês. Como os caras sacaneiam a gente. Como os caras maltratam o torcedor do Corinthians. Puta que eu pariu. O Arthur mandou isso aqui para mim, tá? Deixa eu colocar perto do meu Fifine aqui. Ô, cara, caralho. Como assim o setor do cara tava cheio? O cara é cadeirante e tem um ingresso. Olha o que falaram pro cara, não dá pra você entrar porque tá cheio. Puta que eu pariu. E ele falou, vou lá. Não tinha nenhum cadeirante. Eu vou mostrar o vídeo. Arthur, Arthur Malteca, Arthur, muito obrigado. Tem o vídeo do Arthur aqui. Dá pra ver? Ele tá lá em cima na leste superior. Ó, lugar dos cadeirantes ali. Não tem nenhum cadeirante. Um monte de gente em pé. Olha pro outro lado agora. Nenhum cadeirante. Um monte de gente em pé. Ou seja, até aí tudo bem. Se não tem nenhum cadeirante lá em cima, normal as pessoas ficarem em pé ali. Mas não queriam deixar ele entrar. Falando que já estava cheio. Mas o lugar é para cadeirante. Não tinha nenhum cadeirante ali. Olha que vergonha, mano. Mandei isso pro meu amigo Okabe. E aí, Okabe? Firmeza, mano? Mandei pro Okabe. Me ignorou. Me ignorou. Ele tá bravinho. Ele tá bravinho porque eu mandei ele tomar no cu. Ele tá bravinho porque eu falei pra ele que ele é um merda. Que ele falou melhor. Que ele é um funcionário de merda. Isso meu advogado falou que eu posso falar. Falar que o cara é um funcionário de merda. Que ele é um administrador de merda. Que eu acho que você faz mal o seu trabalho. Que você é fraco. Que você é covarde. Que você faz um trabalho covarde. Que você não tem coragem de peitar os caras do coletinho. Que você não tem coragem de procurar os problemas que o torcedor do Corinthians sofre ali para resolver. Você está preocupado porque você está encantado, né? Você está deslumbrado. Você é o Okabe agora. Você é chefinho da arena. Não é isso, Okabe? Eu te acho um chefinho de merda. Tá bravinho comigo? Eu quero que você se foda, Okabe. Seu comédia. Lute pelo torcedor do Corinthians. Faça a nossa casa ser um lugar confortável para nós. Respeita o torcedor. Para de enxotar o torcedor.
Para de agredir o torcedor como aquela funcionáriazinha fez e você mandar um textozinho, um e-mail pro cara falando, procura a justiça. Ficou do lado da mulher. Ela disse que sofreu injúria racial. Que vergonha, Okabe. Você é uma vergonha, irmão. E Osmar, enquanto você mantiver o Okabe aí, enquanto você tiver esse cara não fazendo o trabalho, você também é uma vergonha, Osmar. A maneira como vocês tratam o torcedor do Corinthians, mesmo na nossa casa, é uma vergonha. Nem cadeirante vocês respeitam, mano. Vão tomar no cu. Foda. Tá que eu pariu. E as pendências são aquelas que eu falei pra vocês que eu vou ler sempre, tá? Relatório da Ernest Young, cadeiras da Sul, 30 minutos pro torcedor ficar em paz, melhor tratamento pra gente no estádio. Cadê a comissão de justiça, turma? Cadê a comissão de justiça que vai decidir se usar cartão corporativo é uma infração ou não? Deve ser uma reunião muito complexa essa. Requer um notório saber jurídico. Eu nem vou esperar reputação ilibada também, né? Já é demais. Mas vai requerer um notório saber jurídico. Será que teve infração estatutária? Será que pode usar o cartão corporativo para pagar contas pessoais e viver a vida doidado? Não sei. Com certeza vai ser uma discussão bem complicada para chegar a uma conclusão, né? É isso. E pessoal da ética, e aí, seu Pantaleão? Como é que tá o caso do Augusto e dos golpistas? Como é que tá? Ano que vem, talvez vocês digam alguma coisa pra gente, é isso? Beleza. E os ingressos para conselheiro, Osmar? Vai acabar com os ingressos para conselheiro como você prometeu para mim ou era conversinha? Ou você é mentiroso? Você vai fazer o que você falou para mim que ia fazer ou era mentira sua, Osmar? Mentira sendo, você mentiroso é. Concorda? Tamo para descobrir. Tamo para descobrir. Beleza? Beleza. Tem mais? Tem pouca coisa agora. A notificação do Tuba, sensacional. Ao senhor Carlos de Menezes Júnior. Kaká Catalão, notificante, Romeu Tuma Júnior. Ai, tá que eu pariu, mano. E aí ele coloca o trecho que eu falei. Olha o absurdo que eu falei. Ou seja, turma e Pantaleão, ou vocês dão uma resposta amanhã pro torcedor do Corinthians e rápido, ou o discurso é o mesmo. Turma, vai tomar no seu cu você também. Nossa! Nossa! Acabei com ele. Puta que pariu, causei danos irreversíveis ao psicológico do Tuma. Tadinho dele. Ele não tá preparado para isso. Que pesado, né? Onde já se viu, Tuma? Que sensível, né? Que você tá. E melhor, ele dá a entender, ele mostra comentários do pessoal aqui no canal xingando ele também. Isso é a prova de como eu inflamo, como eu insuflo, como eu faço as pessoas serem violentas contra ele. Constrangedor. Constrangedor. E me deu 24 horas para eu me retratar. Tô sem relógio, turma, já passou? Me manda outra, como eu falei, mas acerta o nome. Manda uma com o nome certo, que com certeza eu te daria uma resposta. Por enquanto não é o meu nome, né? Manda uma, por favor, com o meu nome, que eu prometo te responder, tá? Obrigado, turma. É isso aí, satisfação. Vamos rir um pouquinho? PVC. Vocês conseguem ver isso aqui ou não? Eu vou ler para vocês. A América do Sul olha para o Morumbis como nós olhamos para o La Bombonera. Estádio mítico, o estádio que amedronta, o estádio que é imbatível. Ai, o PVC, Paulo Vinícius Coelho. Ele mandou essa, mano, que o estádio que amedronta é o Morumbi. É o Morumbis. É, com a arquibancada fica a 60 metros do campo. Por que isso? Eu explico para vocês, dá para entender. O PVC sabe que o estádio temido no Brasil é a Neoquímica Arena, mas é do Corinthians. Ele não pode falar isso porque ele é porco. Então ele tem que falar que é do São Paulo. Já que não é do Palmeiras, ele sabe que não é do Palmeiras, então ele tem que falar que é do São Paulo. Não pode falar que é do Corinthians. Ai, caralho, sensacional, mano. Puta que eu pariu. A gente se diverte um pouco, pelo menos, né? Não é só estresse. Canal do Povo Escolhido não é só estresse. Ah, vamos que vamos. Morreu o Paulinho, mano. Que merda, né? Não comentei isso no último vídeo, não, né? Paulinho, volante, bicampeão paulista em 82, 83, do time da democracia. Porra, nos deixou cedo, mano. Paulinho tinha
Já 60 e pouquinho, não é isso? Enfim, acho que é isso. Não tem a data aqui. Mas morreu cedo. Uma pena. Meus sentimentos à família, lamentável. Grande Paulinho, bicampeão. Essa foto aqui que eu tirei, ó. Do metrô. Essa não vai sair direito, peço desculpa, mas é a Neoquímica Arena, é a fachada do estádio. E esse negócio aqui é o escudo do Corinthians. Cadê a luz nos remos? Vocês conseguem ver que não tem luz nos remos? Nos remos não tem luz. Você passa de longe, você vê. Fala que é aquela coisa esquisita ali, né? Parece que é só uma âncora. Eles não conseguem colocar a lâmpada no nosso escudo. É você que cuida disso também, ou cabe? Você é chefinho da arena, não é? Que vergonha, mano. Vocês não conseguem iluminar direito o nosso escudo. Tô surpreso? Não tô. Não tô. Só queria registrar com vocês. Mais uma que eu queria registrar com vocês. No intervalo do jogo contra o Flamengo, falei, vamos ver o que essa diretoria arrombada faz pela Vaquinha. Vamos ver o que de fato tem aqui de ação para a Vaquinha. E nada acontecia. Quando finalmente aparece no placar, campanha Doi Arena, papapá, vamos lá, ajude. Apareceu o QR Code. Eu falei, não é que finalmente os caras fizeram alguma coisa? Peguei meu telefone, apontei para o QR Code para fotografar, saiu do telão. Ou seja, deve ter ficado o quê? 15 segundos, 20 no telão? É isso, Vini? É isso que vocês fazem pela Vaquinha? É essa a divulgação? É esse o esforço que o Corinthians tem para manter a campanha de pé? Colocar rapidinho no placar e mal dá tempo da gente poder acessar o QR Code? Ou seja, chatice minha? Não, não é. O Corinthians está pouco se fudendo para a Vaquinha. Como dizem lá, é muita coisa para fazer, tem muita coisa para se preocupar. É isso. É isso. Vocês têm um canal aberto para juntar dinheiro, para poder pagar nosso estádio, que nos onera tanto, com tantos juros que a gente paga. Já está de pé. O mais difícil a gente já fez. O Corinthians não faz porra nenhuma, ou faz muito pouco pela Vaquinha. E o Vini vai ficar bravo comigo, foda-se a vida. O Corinthians deveria fazer muito mais. O marketing do Corinthians deveria fazer muito mais. E vocês não fazem. Uma bosta isso. Uma pena, é lamentável, mas. Fazer o quê? E o jogo dos Tricas, aí, final de semana, tinha 12 mil pessoas. Configurações de armazenamento. Liberar espaço de armazenamento. O computador está ficando sem espaço. E já vê esse filme, vai acabar o vídeo abruptamente daqui a pouco. Você já sabe o que aconteceu, tá? Eu vou tentar então enquanto der. Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já falei. Cartões, Ministério Público atesta a veracidade das faturas, intima o Andrés para prestar depoimento. Que constrangedor. Que constrangedor. Matéria do Perrone eu já falei. Isso aqui, ó. Toda semana tem lá os maiores doadores do canal, né? E lá tá em primeiro, ó. Membro do canal do Povo Escolhido, Murilo César Lopes Castilho. E eu falei, não, eu tô vindo aqui fazer essa correção. Não é nem pra Nath, do pessoal da campanha, mas por respeito aos membros do canal. Nós doamos 16 mil reais pra Vaquinha na semana passada. A Nath me ligou. Kaká, ganhou um par de ingressos. Pra quem vai? Perdão. Sorteei lá. Caiu pro Murilo. E o Murilo ganhou. E foi com o filho. Aliás, Murilo, como foi? Foi legal? Depois me conta, tá? Mas enfim. Mas quem foi que mandou a doação? Não foi um membro do canal do Povo Escolhido, o Murilo César. Foram os membros. Foi o grupo de membros do canal. Todos nós. Não foi o Murilo. Do jeito que tá aqui, fica a impressão de que foi o Murilo que fez a doação. Não fez, tá? Conversei com a Nath, já nas próximas vezes não vai acontecer assim, vai estar só lá. Grupo de membros do canal do Povo Escolhido foram todos vocês. Amo vocês, tá? Todos os membros do canal, todos os membros lá do nosso grupo de WhatsApp. Vocês são foda. Fizemos uma rifa de uma camisa do Ronaldo, goleiro, muito louca. Juntamos 16 mil e mandamos pra Vaquinha. E com isso já são 278.300 reais doados pelos membros do canal do Povo Escolhido. Vocês são foda. Tenho muito orgulho de vocês. Beleza? Finalmente, comentários. Tem alguns aqui. 49 minutos. Quando será que vai travar? Canal do Povo Escolhido peca nas questões técnicas. Eu sei disso. Vamos lá. MVP. Tá na hora de todos os veículos de comunicação começarem a apelar pelo Safiel. Perdão, Kaká, não é ser histérico, mas se não mudar para Safiel e mudar os malditos que governam o clube, não vai dar. Mano, entrevistei o pessoal da Safiel ontem, conforme prometido, tá? Tô esperando o cara que gravou o vídeo lá do estúdio mandar a edição para mim. Amanhã tem jogo. Na sexta-feira, se tudo correr bem, eu posto a entrevista com o pessoal da Safiel. Explicaram tudo, falaram tudo.
E o que eu acho? Eu acho ótimo. E vou mostrar para vocês, vocês vão ver. Não é SAF de dono. É diferente, é uma SAF de corintianos. Corintianos que vão comprar cotas. Corintianos que vão ter o direito de votar para os conselheiros. E esses conselheiros é que vão profissionalizar o clube, gerir o futebol. Tudo relativo ao futebol. Mas o clube social vai ser abandonado? Não. Vai ter pagamento de royalties para o clube social. Vão ajudar o clube social a captar recursos. Vai ter um monte de coisa que também beneficia o clube social. Quem não vai gostar disso? Apenas conselheiro desonesto. Mas como não temos esse problema lá, a Safiel tem grandes chances, tá? É isso. Prometo falar disso com vocês depois, tá? Eu gosto muito da ideia da Safiel. Eu acho muito interessante. Vera Kaique. Kaká, na entrevista o Tuma já empurrou no Rosala, falando algo do tipo que a culpa principal é de quem não checa os gastos e não de quem fecha os acordos. Eu avisei. Eles vão colocar ainda na conta do Rosala. É incrível. O Augusto vai vir com esse discurso, já está vindo. É capaz o Tuma também falar a mesma coisa. De fato, em vários momentos, o Tuma fala isso. O problema não é só de quem gasta, o problema é quem não checou. Olha o raciocínio do cara. Olha o raciocínio do cara. A culpa é de um diretor qualquer que não checou as faturas. Não chegou para o Andrés e falou: olha, tem um gasto aqui na farmácia. Você precisou desse remédio enquanto você estava trabalhando para o clube ou foi para gasto pessoal? Você queria um cara que olhasse e poderia, poderia. O cara poderia falar, caralho, balada de ano novo, ô Andrés, que porra é essa? Poderia. Vocês querem responsabilizar o cara? Ok. Mas a culpa maior, meu Deus do céu, de quem é? Quem é o corrupto safado usando o cartão? Que loucura, mano. E vão tentar colocar no colo do Rosala. Vocês podem ter certeza, tá? Leandro Vinícius Silva. Kaká, essa história já está toda orquestrada. Do nada, o Tuma Júnior diz em entrevista que o Corinthians não deveria pagar o estádio. Surge essa reunião com a Caixa. Não, não. Antes disso, no dia seguinte, o presidente da Caixa fala: estou disposto a conversar. Lembra quando o Tuma falou isso, sem ser provocado? A última fala dele no dia da coletiva, eu falei, estranho isso. Por que ele falou isso? Na sequência, o cara da Caixa vem com esse papo. E depois tem uma reunião com a Caixa e o Andrés está lá. Enfim, surge a reunião com a Caixa, Andrés participa da reunião, consegue baixar os juros. Andrés vira santo. Seu processo é arquivado. Ele continua mandando no Corinthians. Kaká, essa política é nojenta. Leandro, eu duvido que eles tenham um plano assim, tá? Porque o Tuma não vai ter por que também transformar o Andrés em herói. Aí não. Salvar o Andrés em troca de apoio político é plausível. Não tenho como provar isso. Mas é bem plausível. Agora, transformar o Andrés em herói, aí eu já acho que é demais. Você é meio louca a sua teoria, mas não duvido de nada, tá? Não duvido de nada. Wizard Tax. O que eu tenho que fazer para aparecer meu comentário no vídeo? Tenho que mandar valeu? Não, querido, não precisa mandar valeu. O valeu eu agradeço. Se vocês mandam um valeu, eu agradeço. Os comentários eu leio os que eu gosto. O que precisa acontecer é eu gostar do seu comentário. Tem gente que fala que, porra, já mandei uma par de comentário, você nunca leu o meu, só fala merda. Eu vou ler quando eu achar que vale a pena. Quando for pertinente, quando for interessante, quando for inteligente, quando for engraçado, quando tiver a ver com o assunto do momento, é isso. Não, não sou mercenário não, viu, amigão? Não é pagou, eu leio. Aqui não é assim, tá? Você não tava fazendo live aí, ganhando superchat igual todo mundo faz. Valdo Moura, o Tuma disse que não vê problema o Andressa na reunião. Depois de mais uma dessa do Tuma, o Ministério Público recomendou o afastamento total do Andrés do clube. Não existem mais dúvidas sobre o caráter e as intenções protecionistas desse senhor. Pois é, Valdo, eu também acho isso, tá? Por isso, eu o mandei tomar no cu. Linguagem figurada. E ele quer me processar. Vai ter que processar muita gente, Tuma. Gus White. Kaká ficou sabendo que o Cascone, o Isabel e o Pedro Silveira se juntaram para articular um novo grupo de oposição ao Stabile. O que você acha disso? Gus, eu acho sensacional. Sim, eu ouvi falar. Sim, eu estou acompanhando. Tenho expectativa de que o Rosala faça parte disso também. E a minha expectativa é que eles se reúnam logo e definam logo o nome do candidato. Que, pela lógica aqui, seria o Rosala, tá? O Cascone e o Pedro Silveira não podem ser candidatos, eles não foram conselheiros duas vezes ainda. O Isabela certamente cederia para o Rosala. Ou seja, eu estou muito ansioso para que isso aqui dê certo. Estou muito ansioso para poder chegar aqui para chegar para vocês e falar, pessoal, está acontecendo. De fato, tem um grupo se juntando, o Rosala está com os caras. E qual que é a ideia? É fazer oposição sistemática. É bater no peito e falar, chegou a oposição do Corinthians. Chega. E temos um candidato para o final do ano que vem, que é o Rosala Santoro. Eu sonho com isso. Eu espero que seja assim, tá? Vamos ver o que acontece, tá?
como eu falei, os caras têm a faca e o queijo na mão. É inacreditável. Nessa situação que o Corinthians está, uma oposição decente, digna e qualificada não conseguir se articular. É assustador. Espero que esses caras façam isso e façam rápido. Se não, o Gus, eu mando eles tomar no cu também, irmão. Tá? Senão, paciência tem limite. Senão até eu vou falar, ó, vamos tomar no cu. Tá? Mas enfim, vamos esperar. Vamos esperar para ver. Fê Souza, Kaká, você não acha que o André está fazendo de tudo para minar o Corinthians de fora por dentro e diminuir ao máximo o valor do clube, aumentar a aceitação da SAF e ficar mais fácil para abrir as portas para o amiguinho Ronaldo, que vai colocar ele de CEO? Não, porque não vai baixar o valor só para eles, mano. E tem SAFs melhores aí, tá? A ideia da SAF Fiel é sensacional, porque esses caras já se comprometem a chegar com um aporte de 1,5 bilhão, algo em torno de 1,5 bi e 2 bilhões. Esses caras chegam com a grana e assumem o futebol do Corinthians. É sensacional. Eu sei, eu sempre falei para vocês que eu não queria precisar disso. Queria que o Corinthians, como clube associativo, fizesse o que o Flamengo fez. Aprendesse a andar com as próprias pernas. Hoje a gente já tem dúvida se isso é possível. Eu sei, eu ainda acho que dá. Tem gente que dá. O problema é, entendo, mesmo elegendo as pessoas boas a partir do final do ano que vem, demora. Sem um aporte financeiro alto, vai demorar para colocar em dia. O lado bom da Safiel é isso. Os caras já chegam com a grana. Já paga a dívida, já monta time, já resolve problemas. O Corinthians já volta a ser forte assim instantaneamente e de maneira profissional. Cara, é difícil não gostar do projeto da Safiel. Vocês vão ver na sexta-feira, beleza? Concomitantemente a isso, a gente não pode esquecer da política, porque a Safiel não vai cair lá de paraquedas. Não tem como. Tem que passar pelo conselho. E eu duvido que hoje isso aconteça. É até por isso que é importante que no final do ano que vem não só a gente eleja a gente decente para ser presidente, mas também tenhamos atenção com os conselheiros. São esses caras que vão decidir, em último caso, se entra uma SAF lá dentro ou não. Ou seja, não são coisas excludentes. Podemos gostar da Safiel, não podemos abandonar a luta política do clube. Beleza? Raul Ramos, Kaká não ficaria admirado se essa turma do Parque São Jorge mexer os pauzinhos para tentar afastar o promotor Dr. Castro das investigações. Eu também não, Raul. Eu também não. Não fico surpreso. Tá cheio de desembargador ali dentro. De juiz, de delegado, de ex-delegado. Eu não duvido que essas pessoas poderosas mexam os pauzinhos e acabem afastando o Dr. Castro. Se isso acontecer, é prova provada de que eles fizeram o que fizeram. Todo mundo vai ver. O computador tá fazendo até barulho, mano. Vai parar daqui a pouco o vídeo. Caralho, mano. Vamos lá. Luiz Maracutaias. Cacá, uma dica. Continuando fazendo as ações da vaquinha como leilão, mas tenta sortear dentro umas coisas menores, se não for muito difícil. Exemplo, ação da TV. Quem manda mais ganha a TV. E sorteia uns 3 copos, boné do Corinthians ou coisa assim. Vou pensar, irmão. Vamos fazer coisas melhores. Roberto 5991. Aníbal já foi punido por dar uma cabeçada no Martínez? Dr. Pedro Soares, nosso chefe do departamento jurídico do Corinthians. O Corinthians está fazendo alguma coisa a respeito? Está pressionando para que haja uma punição rigorosa ao cara que deu a cabeçada no Martínez no jogo da Copa do Brasil ou não?